Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre os principais tipos de fraude no consumo de energia elétrica. Esse vídeo é ideal para quem trabalha como perito judicial, assistente técnico ou então para quem pretende trabalhar nessa área. Um dos tipos que você vai encontrar são os desvios de energia antes da medição. Uma outra situação muito comum são as situações onde é feita adulteração no medidor. Para isso, é necessário romper os lacres do medidor. Mas também existem situações onde não são feitas adulteração no lacre do medidor. E também nós vamos encontrar no mercado, ao trabalhar nesse segmento, situações onde são feitas adulterações no sistema de medição indireta. Agora, vamos conversar sobre cada uma dessas situações. Aqui do lado, nós temos uma foto que demonstra uma adulteração antes da chegada no medidor de energia. Essa situação é muito comum e muito perigosa também, porque todo o circuito fica energizado, nós não temos a passagem pelo disjuntor. Nessa hora, quando você encontra uma situação como essa, na prática quem acaba encontrando é a equipe de fiscalização da concessionária de energia, que emite um TOI, que é o termo de ocorrência de inspeção, e você como perito ou perita vai se deparar com uma situação como essa, às vezes 2, 3 anos após a data no qual esse fato aconteceu. E a grande questão é, será que vale a pena você ir até o local? Obviamente que aquela situação encontrada pela equipe de fiscalização não é a da realidade de hoje. Então qualquer coisa que você faça hoje não está associada àquela realidade da época. Então temos que tomar muito cuidado com isso ao fazer determinadas afirmações nesse tipo de perícia. E obviamente que com o próprio TOI, quando você for nomeado como perito ou como assistente técnico trabalhando nessa área, você vai identificar esse tipo de irregularidade. Geralmente a equipe já descreve ali desvio de energia antes da medição. Uma situação bem típica que você precisa tomar alguns cuidados ao elaborar esse tipo de laudo. Uma outra situação que você também vai encontrar são questões onde são feitas adulteração no medidor. Na prática, é feito o rompimento do lacre na caixa de medição e também o rompimento do lacre no medidor. Esse tipo de fraude acaba sendo um pouco mais grosseira. É feita uma adulteração, se for um medidor eletromecânico, você pode arranhar o disco, descalibrar ele. Se for um medidor eletrônico, você pode cortar um dos cabos que registra esse sistema de medição. Uma situação muito comum, geralmente, nesses casos, a concessionária de energia deixa o medidor armazenado durante um certo tempo, principalmente porque ela já sabe que pode ter um processo judicial, ela vai precisar mostrar esse medidor. Mas uma dica importante, nem toda concessionária deixa esse medidor armazenado. E você precisa, ao ser nomeado como perito judicial, se certificar se esse medidor está ou não armazenado junto à concessionária e também é óbvio saber em que cidade esse medidor está armazenado. Pode ser que nem sempre ele esteja armazenado na sua cidade, pode ser que esteja armazenado em uma outra cidade e você tem um custo para se deslocar até essa cidade. Então, toma cuidado com isso. Nessa foto aqui do lado, por exemplo, eu demonstro um medidor eletrônico. Nesse caso, eu estava trabalhando como assistente técnico, fui até o local, constatei isso no próprio laboratório da concessionária, sendo acompanhado pelo perito. Na prática, eu estava acompanhando o perito e quem estava me remunerando era o escritório de advocacia que estava cuidando desse caso. Você também pode passar por uma situação como essa, trabalhando tanto como perito ou como assistente técnico. Agora vamos conversar sobre situações que ocorrem a queima da bobina do medidor sem que necessariamente ocorra a violação do lacre. Isso é muito simples de entender. Na prática, o que o pessoal faz é injetar uma corrente contínua na bobina do medidor. Isso faz com que ela degrade, queime e com isso nós podemos reduzir o consumo de energia em torno de 33% se a medição for trifásica, obviamente considerando um circuito equilibrado. Nesse caso, de maneira específica, não é necessário danificar os lacres. No entanto, a concessionária de energia consegue identificar esse tipo de situação e atribui a responsabilidade para o cliente. O que nós temos que tomar cuidado nesse tipo de perícia é que, por vezes, pode ser que essa bobina desse medidor queime por envelhecimento. Nós temos que conseguir diferenciar uma situação da outra. Aqui nós temos um exemplo de uma foto de um ensaio que demonstra uma bobina queimada por injeção de corrente contínua. Agora nós temos uma foto que ilustra uma adulteração no sistema de medição indireta. Quando, por exemplo, uma indústria ou um comércio é atendido em média tensão, para que você possa fazer a leitura de tensão e corrente, dependendo, pode ser necessário usar TPs ou TCs, transformador de corrente ou de potencial. Para isso, é usada uma chave de aferição. E essa chave de aferição recebe os sinais de tensão e corrente, permitindo, é óbvio, que você possa manipular esses sinais. Nesse caso, de maneira específica, foi uma perícia que eu atuei como perito judicial e me deparei com uma situação como essa, onde havia sido instalado um dispositivo com controle remoto para que pudesse ser feita a manipulação desse circuito. Então, são situações um pouco atípicas, mas que nós encontramos no mercado ao trabalhar como perito judicial ou como assistente técnico. E se você tem interesse em se especializar nessa área, se aprofundar um pouco mais sobre cada um dos temas, sobre como que você pode elaborar um laudo em cada uma dessas situações, esse é um tema de um treinamento que eu tenho ao vivo periodicamente. Convido você a conhecer os nossos treinamentos
fundamentos da perícia elétrica. Nós temos 5 cursos gratuitos para quem deseja se especializar nessa área, falando sobre perícia judicial e também perícia extrajudicial, para quem deseja ter um formato compacto, trabalhar em casa com baixo investimento. Só entrar no site, conhecer os nossos treinamentos digitando www.periciaelétrica.com.br. Lá tem uma área de curso e você vai ter a oportunidade de fazer os treinamentos gratuitos e conhecer também os nossos treinamentos premium. Se você gostou dessas informações, dá um joinha ou compartilha com alguém que tenha interesse em trabalhar nessa área de perícia judicial. Você pode estar ajudando uma outra pessoa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.